Bom, agora vamos em um caso um pouquinho mais complexo, que é um movimento plano, mas agora em relação a um referencial em rotação. Por que é importante essa parte? Porque as leis de Newton, a gente já viu que elas são válidas somente em referência inercial. Entretanto, muitos experimentos, muitas medições, elas podem ser feitas em um referencial que não inercial, por exemplo, em rotação, que é o caso da planeta Terra. Então a gente tem que ser o quê? Capaz de passar essas informações que a gente mede, né? Velocidade, aceleração, que a gente mede no referencial em rotação, para as mesmas informações, né, da cinemática, em um referencial inercial, aí sim que a gente vai poder utilizar as leis de Newton. Ok? Qual é o problema? Na verdade, as derivadas temporais, né, quer dizer, em relação de um tempo, de um vetor que é descrito em um referencial fixo ou em referencial em rotação, não são iguais. Bom, eu não vou fazer essa demonstração, mas a gente utiliza essa informação para justamente poder encontrar as relações entre velocidade e aceleração. Então, para resumir, o objetivo agora é o quê? A gente vai determinar o movimento no referencial fixo, seria o referencial inercial, conhecendo o movimento, né, a cinemática, em um referencial rotação. Então, aqui eu tenho um referencial fixo, vou utilizar sempre as maiúsculas, bom, uma maneira simples de lembrar. Então, aqui eu tenho no plano, vou trabalhar no plano agora, o movimento, o referencial fixo aqui, ó, o XY, maiúsculo. Eu tenho um referencial móvel, esse referencial, ou esse sistema, ele gira em torno do referencial fixo, movimento de rotação, ok? Em torno do eixo Z, com velocidade angular ômega. O que eu vou querer saber? Vou querer relacionar, né, a cinemática dessa partícula visto no referencial em rotação com a cinemática dessa partícula visto no referencial fixo. E em primeiro vamos ver a relação que existe para a velocidade. Bom? E o que se chama de velocidade absoluta vai ser a velocidade em relação ao referencial fixo, visto no referencial fixo. E a gente tem essa fórmula, que é a velocidade dessa partícula no referencial fixo, vê agora as índices, é igual à velocidade da partícula no referencial em rotação, no referencial móvel, mais esse termo, vetor velocidade angular, produto vetorial com R. Agora, como eu coloco isso aí nos problemas que a gente vai ter, que vão ser corpos rígidos, um girando em torno do outro, etc. Então, a gente vai considerar agora que o sistema em rotação está presa numa placa rígida, num corpo rígido. E esse corpo ele gira em torno de um sistema fixo. Tá bom? Então, o que acontece? Na relação que a gente obteve antes, que a gente descreveu antes, esse termo aqui, ó, que é a velocidade medida no referencial móvel, na verdade vai corresponder ao quê? Vai corresponder à velocidade de um ponto material na trajetória em cima da placa, do corpo rígido. Okay? Na sua trajetória que descreve na placa. Então, eu vou olhar o movimento dessa partícula, visto o em relação à placa. Esse aí, nos enunciados, sempre vai ser chamado de velocidade relativa. O outro termo, ômega vetorial R, tem uma cara de velocidade no movimento de rotação. R corresponde, então, de fato, à velocidade em relação ao sistema fixo, né, de um ponto P' da placa que ele está exatamente naquele instante no mesmo lugar que a partícula P. Tá bom? E se você olha esse ponto da placa, a placa ela só tem um movimento de rotação. Então, essa velocidade do ponto P' vai ser uma velocidade referente ao movimento de rotação. Então, a gente sabe que tangente, ok? No sentido da regra da mão direita, e varia ômega vetorial R. Bom, então, esse aí pode ser um pouquinho complicado, mas né, a gente vai ver nos exemplos como entender isso. Não é tão complicado. Então, finalmente, a velocidade, né, visto no referência fixa, vai ser a velocidade relativa mais a velocidade num ponto da placa do corpo rígido, naquele instante, no movimento de rotação que ele tem. Em um vídeo separado, eu vou resolver esse problema, onde a gente vai aplicar o que a gente já acabou de ver. Tá bom? Agora vamos ver o caso da aceleração, e para tanto a gente vai utilizar
expressão que a gente acabou de ver da velocidade absoluta, o conceito desse ponto P' sobre a placa e as relações entre as derivadas temporais. Dessa forma, a gente obtém que a aceleração absoluta de um ponto em relação à referencial fixa vai ser a soma dessas três contribuições. Tá bom? Essa aí é nada mais, nada menos que a aceleração relativa daquela partícula, visto no referencial móvel. Ok? Esse tema é aquela aceleração do ponto P' da placa, então aqui está preso na placa, naquela posição da partícula, quando o corpo está girando. Então, movimento circular e rotação pura, a gente sabe que essa aceleração vai ter duas componentes, componente tangencial e normal, é assim que a gente vai descrever. E, enfim, precisa de mais um tema. Esse tema aqui, AC, é a aceleração de Coriolis. Ela tem essa expressão. E duas vezes o produto vetorial da velocidade angular de rotação com a velocidade relativa. Tá bom? Vamos tentar entender por que a gente precisa dessa terceira contribuição para descrever de maneira certa a aceleração no referencial fixo. Então, eu pego aqui um cursor que desliza sobre uma barra e desliza com velocidade relativa constante. Então, cada vez que você tem velocidade relativa, você vai ter que pensar, vou ter que utilizar a metodologia que a gente acabou de ver. E enquanto ele desliza ao longo da barra, a barra OB gira em torno do ponto O, com velocidade angular constante. Então, a gente viu que, normalmente, para obter a aceleração do ponto P no referencial fixo, por exemplo, a gente olhando o movimento por fora, a gente teria essas três contribuições. Bom, vamos considerar primeiro os dois primeiros termos e a gente vai ver que não dá certo. Então, o primeiro termo, que é a aceleração relativa, como a velocidade é constante, a aceleração relativa, essa partícula para a barra, ela só tem um movimento retilíneo uniforme. Então, a aceleração é nula. Ok? Esse segundo termo aqui, tá bom? Corresponde ao quê? Eu pego o ponto P' aqui, preso naquele momento, e tem um movimento circular. Então, a sua aceleração pode ter duas componentes, uma componente tangencial, R alfa, uma componente normal, centrípeta, R ômega quadrado. Como a velocidade angular é constante, não tem componente tangencial, só tem um componente normal. Então, no final das contas, o que a gente tem? A aceleração, considerando somente esses dois termos, ela teria só componente normal. Esse aí é muito estranho, que eu vou considerar esse ponto P visto para a gente nesse momento. Ele tem uma velocidade que tem uma contribuição normal e contribuição tangencial. A contribuição tangencial é o quê? R ômega. Um pouco mais longe, a contribuição tangencial vai ser o quê? Um raio maior, ômega. Então, a componente tangencial da velocidade vai aumentar. Se a componente tangencial da velocidade aumenta, a aceleração tem que ter uma contribuição tangencial, o que não é o caso aqui. É justamente o que a aceleração de Coriolis proporciona. Bom, então, quando você calcula a aceleração de Coriolis, 2 ômega vetorial U, nesse caso, ômega é sempre perpendicular à velocidade relativa. Então, aqui a intensidade vai ser sempre 2 ômega U. A direção da aceleração de Coriolis sempre vai ser perpendicular à direção da velocidade relativa. Então, perpendicular, e o sentido é a regra da mão direita. Tá bom? Então, você encontra esse aí, e com esses três termos, se você consegue descrever realmente a aceleração no referencial fixo. Bom, vamos aplicar essa aí nesse caso em particular. Então, esse caso, eu tenho um disco aqui, que tem alguns furos aqui. Eu tenho pinos, 4 pinos que se movem com velocidade constante. A intensidade da velocidade relativa, ok? Constante. O movimento dele é diferente para cada pino, mas a intensidade é constante. E o que acontece? O disco ele gira com velocidade angular constante no sentido anti-horário, tá bom? No sentido trigonométrico. E a gente quer saber, determinar a aceleração absoluta de cada pino. Beleza? Então, a gente sabe que a aceleração absoluta é a aceleração em relação à referência fixa, tem essas três contribuições. A gente vai analisar essas três contribuições para cada pino. Relembrando que a intensidade da velocidade relativa é constante e da velocidade angular do disco é constante.
Bom, primeiro, a aceleração relativa, né? E, na verdade, é a aceleração do pino em relação ao disco. Para o P1, P2, P4, é um movimento retilíneo com velocidade constante. Então, a aceleração era nula. Para a P3, a velocidade é constante, mas você vê, é um movimento circular. Então, na verdade, a aceleração linear relativa para o pino P3 tem componente normal. Componente nulo, né, porque o é constante, mas a componente normal vale quanto? R ômega quadrado. Outra maneira de escrever é a velocidade V quadrado sobre R. Então, esse é a componente, né, para o pino T3 correspondente a essa contribuição. Na segunda contribuição, né, eu considero agora um ponto do disco e o movimento desse ponto quando o disco gira. Bom, para P1, P2, P3, P4, para todos os pontos, okay, só tem componente centrípeta. Por quê? A componente tangencial é nula, porque a velocidade angular é constante. E a componente é normal, centrípeta, e a intensidade varia R ômega quadrado. Enfim, para a estação de Coriolis, que 2 ômega vetorial U, tá bom? O que a gente sabe? Essa contribuição aqui sempre vai ser perpendicular à velocidade relativa, então cada caso vou analisar. O sentido é a regra da mão direita e a intensidade sempre vale 2 ômega U, porque eles são perpendiculares. E aqui eu representei para cada pino, cada contribuição. Eu vou mostrar o que a gente viu para P1 e P3 e você verifique para os outros, né? Para P1, era um movimento aqui retilíneo, né? Relativo, então a gente não tinha zero aqui. Nessa parte a gente tinha a intensidade numa componente somente normal, centrípeta, então aponta para a direita, horizontal, que varia R ômega quadrado. E a aceleração de Coriolis, que a gente sabe, né? Perpendicular à velocidade relativa, ok? Faz a regra da mão direita, gira-se aqui, vai para lá. Bom, e a intensidade 2 ômega U. Então você junta essas duas informações e você tem que a aceleração absoluta do pino P1, ela varia R ômega quadrado I menos 2 ômega U. Então, para P3 aqui, ó, esse tema aqui, ó, eu inverti, era isso aí, né? Tinha uma contribuição centrípeta, né? Normal, então ir para cá, ó, que vale U quadrado sobre R. Tá bom? Esse aí, ó, a gente viu que era R ao quadrado também normal centrípeta, R ômega quadrado. E o caso de Coriolis é perpendicular, né, à velocidade relativa. Você faz também a regra da mão direita, você vai achar que aponta para a esquerda e vale 2 ômega U. Então, juntando essas informações, a gente obtém isso. Ok? Enfim, a gente tem esse exercício que é bastante clássico também, que eu vou resolver em um vídeo separado. Obrigado.